Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse é mais um vídeo do projeto Lendo Stephen King, no qual eu estou lendo as obras do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica. Esse é um projeto que segue aí já faz uns 3 anos, eu acho, e apesar de ter altos e baixos, eu nunca paro de ler os livros do King, sigo lendo eles em ordem cronológica e conforme eles estão disponíveis aqui no Brasil. E o vídeo de hoje é sobre Pesadelos e Paisagens Noturnas, que é um livro de contos que foi publicado lá em 1993 por ele. E originalmente, lá fora, ele foi publicado como volume único, mas aqui no Brasil a gente encontra essas duas edições, então o volume 1, com essa capa mais verde, e o volume 2, com essa capa mais vermelha, com elementos de terror e esquisitos. Esse aqui, então, vão ser 2 livros de contos que eu li e gravei o meu processo de leitura e, enfim, o que eu achei dos contos aí no vídeo. Eu espero que vocês gostem de assistir. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do canal. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e deixe um comentário pra mim também me contando se você já conhecia Pesadelos e Paisagens Noturnas. Eu sou muito fã dos contos do Stephen King e foi muito legal fazer essas leituras, então vocês vão acompanhar aí. Espero que vocês gostem. E depois me contem se vocês já leram esses livros, se você já conhecia eles ou não, e o que você acha de contos, ainda mais contos voltados para o horror assim. Então é isso, vamos ao vídeo. Esse já é o 27º vídeo aqui e consequentemente 27º e 28º livros, né? Porque eu contei como 2 livros, obviamente. Lidos do Stephen King e resenhados aqui no canal. Depois desse vídeo, eu acho que o próximo vai ser sobre insônia. E logo mais vem Dolores Claiborne aí. Então é isso, chega de enrolação, vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem de assistir. Olá pessoas, preciso falar com vocês sobre esse livro, no caso o volume 1 de Pesadelos e Paisagens Noturnas do Stephen King. Estou na página 102 e já foram 2 contos e uma introdução muito legal do King. E assim, hoje é dia 22 de janeiro. Esse livro é dividido, né, em 2 e no momento eu ainda não comprei o segundo volume, mas porque tá muito caro. Inclusive eu vou abrir o site aqui da Amazon e ver quanto que ele está e ver se tem ele em outros lugares também. A introdução se chama Mito, Crença, Fé e Acredite Se Quiser. E eu preciso dizer que eu sou simplesmente apaixonada pelo King, né? Eu acho que todo mundo que me acompanha aqui no canal já sabe disso. E que eu sou apaixonada pela escrita dele, pelos livros dele, mas sempre tem uns melhores do que os outros. E sempre tem uns que me pegam mais do que os outros, sabe? Então, por exemplo, Jogo Perigoso, que foi o último que eu li. Jogo Perigoso foi um livro que me pegou de um jeito engraçado e estranho, mas me pegou, sabe, aquele livro. E esse aqui já tá me pegando desde o começo, porque tem alguns livros que o King, ele sempre fala nos livros dele. Nesse livro aqui, ele falou nessa introdução, né, que tem esse nome que eu acabei de falar aí. E eu gostei muito de coisas que ele disse. Eu adoro quando ele conta mais sobre o processo da escrita desse livro que a gente vai ler em seguida. Eu adoro quando ele conta sobre como era a vida dele na época em que ele escreveu essas histórias, no caso aqui nesses contos. Eu adoro saber mais coisas a respeito, sabe? Da vida dele, desse processo de criação dele. E aí, nessa aqui é muito legal ele falar sobre essa questão da fé e do acredite se quiser, que ele fala bastante que quando ele era criança, ele já sabia que ele era um garoto diferente, digamos, nesse sentido, porque ele sempre teve esse talento para enxergar coisas estranhas e é engraçado como ele comenta ser tipo um talento mesmo, sabe? Enquanto outras pessoas têm facilidade para jogar, né, tipo beisebol, basquete, enquanto pessoas têm facilidade
para mexer com cálculos, matemática, etc, e ver isso ao seu redor sempre, ele sempre foi esse garoto que sempre viu coisas estranhas ao seu redor e histórias para ser contadas a partir dali, sabe? Isso me encanta muito no King. Enfim, se você está vendo esse vídeo, eu acho que você ou é fã do King, assim como eu sou, ou você pelo menos, né, tem interesse em ler os livros dele, em conhecer mais sobre ele. E foi muito legal essa introdução. E ela termina na página 17. E aí na página 18 começa o primeiro conto, que se chama O Cadillac de Dolan. E aí tem uma frasezinha escrita embaixo do título, que é: a vingança é um prato mais saboroso se comido frio. É um provérbio espanhol, tá falando aqui, mas né, todo mundo já ouviu essa frase em algum lugar, eu acredito. Enfim, e aí eu li esse primeiro conto e achei ele um tanto quanto psicopata. Estranho, claro, mas assim, mais pra esse lado de psicopata. Por quê? Eu só vou contar que, assim, como já disse, né, no começo aqui, é uma história de vingança. Que era um professor, tipo assim, de ensino fundamental, e a mulher dele morreu de um jeito esquisito, porque ela foi testemunha de um crime. E esse cara que cometeu esse crime era um cara muito poderoso e ele, né, causou a morte dela. E aí esse cara, que é o marido da mulher que morreu, que eu acho que nem fala o nome dele em nenhum momento aqui, tem alguns momentos que ele é chamado de Rodrigues, mas, tipo assim, a gente não sabe qual é o nome real dele. Esse cara, desde então, tipo, viu a vida dele sem sentido e tal, toda a questão do luto e da perda, mas ele não conseguiu ficar em paz, sabe? Ele queria a vingança. E ele começa a perseguir esse cara que matou a mulher dele, que se chama Dolan. E aí é isso, o conto, sabe? Ele perseguindo esse cara e, tipo assim, stalkeando toda a vida do cara pra tentar descobrir como ele vai se vingar do cara. E aí, gente, é muito louca a descrição do King de como que ele teve essa criatividade nesse nível, sabe? Pra orquestrar essa vingança desse cara. Achei bem maluco mesmo. Mas é um conto bom. Ele é mais lento um pouco, mas é bom. É esquisito, mas é bom, sabe? Enfim. E aí, lá na página 74 começa o segundo conto, que eu terminei de ler agora, que se chama O Fim da Confusão Toda. Eu adorei esse conto. Eu comecei a ler ele ontem à noite, terminei agora há pouco. E assim, maluco no nível que eu gosto, loucura que não tem muita explicação no nível que eu adoro do King escrevendo esse tipo de história, e também coisas que fazem sentido meio que sem fazer sentido, sabe? Uma loucura. Começa com um cara contando, escrevendo ali, relatando um caso, e ele fala: olha, eu tenho pouco tempo pra relatar isso aqui, mas eu preciso correr pra relatar isso aqui logo, porque eu tenho, tipo assim, de 45 minutos a 1 hora no máximo. E ele vai e começa a contar a história meio que de vida dele e do irmão dele, que era super inteligente, era tipo assim, um gênio, e começou a contar um pouco da vida deles e tal, e contou sobre um momento marcante ali na vida deles, que o irmão dele chegou pra ele com uma ideia. E aí, quais foram as consequências dessa ideia, sabe? E foi muito bom. Eu achei eletrizante, assim, e aquelas histórias que te dá agonia e fica tipo assim, meu Deus, o que é, pelo amor de Deus, conta logo, preciso saber, sabe? Adorei esse segundo conto. E aí vou seguir lendo, e assim, eu não pretendo vir aqui falar com vocês a cada conto que eu ler, porque senão esse vídeo vai ficar com, sei lá, 2 horas de duração, mas talvez a cada 2 ou 3 contos, não sei ainda como eu vou fazer. E aí é isso, a gente vai ver como que esse vídeo vai ficar, e acho que vai ficar muito grande. Mas espero que você esteja gostando de assistir. Se você estiver gostando, me conta aí nos comentários. Me conta se você já conhecia esse livro do King. Não é um livro muito conhecido dele. E o que você acha de contos? Eu costumo gostar bastante de contos, e principalmente dos contos do Stephen King. Olá, pessoas. Hoje é dia 29 de janeiro. Eu não lembro qual foi o último dia que eu falei aqui, mas não deve fazer muito tempo. Não faz muito tempo que eu estou lendo esse livro. Eu decidi que eu vou tentar terminar ele em janeiro. Esse primeiro volume só, né? Então, eu vim aqui atualizar vocês porque eu passei um pouco da metade. Ele tem umas 415 páginas. E eu cheguei na página 224. E aí agora eu já li mais, acho que 5 contos. Eu li Depois que Sofram as Criancinhas, que é o terceiro conto, e eu achei ele bem perturbador. Fala de uma professora numa escola infantil que dá aula para crianças.
E aí a história fica perturbadora a partir dessa premissa aí. Eu não vou contar pra vocês, porque, né, é um conto muito curtinho. Esse tem, acho que 14 páginas mais ou menos. E assim, se você não se importa com histórias perturbadoras, se você gosta de histórias assim, leia. Porque essa é uma daquelas que termina e você fica assim, e agora? Isso, tipo assim, isso foi real ou não, sabe? Eu adoro essas histórias assim. Aí eu li o piloto da noite, que foi um pouco maior, teve acho que umas 40 páginas mais ou menos. E foi estranho. Foi um conto que eu não gostei muito, e quando eu comecei a ler, eu, sabe, tipo assim, tinha momentos dele em que eu ficava empolgada e tinha outros momentos que eu ficava pensando que bosta, sabe? Nossa, nem parece uma história do King. Mas aí no final dele teve um final interessante. E ficou mais interessante ainda porque o conto seguinte, que se chama Popsy, parece que tá interligado com esse outro conto, ou com pelo menos um dos personagens desse conto. E aí isso me deixou intrigada porque eu fiquei pensando, será que esse é um personagem, tipo assim, importante, um personagem... Será que esse é um personagem que eu já vi em outro livro do King? Porque eu fiquei pensando em outro personagem aqui. Não vou contar pra não ser spoiler aí. Mas, ou então eu fiquei pensando, tipo assim, será que é outro personagem, mas que vai aparecer em outras histórias também? Não sei, sabe? Fiquei pensativa. E esse do Popsy foi legal. E é mais curtinho. Aí depois eu li A Gente Se Acostuma, que foi esquisito. Eu acho que não tem outra palavra. Foi esquisito. Ele se passou em Castle Rock. Foi em Castle Rock mesmo? Acho que foi em Castle Rock. É, tem até uns personagens que eu fiquei pensando assim, parece que eu lembro desse personagem em Trocas Macabras, mas eu não tenho certeza. Se vocês estiverem ouvindo barulho no fundo, é a minha cachorra brincando com garrafa pet, que ela adora brincar com garrafas. Enfim, eu achei esse conto muito esquisito. E aí se passou com os personagens e aparentemente... A história eu fiquei em dúvida se é sobre uma casa mal assombrada ou se eram só as pessoas que eram estranhas mesmo. É assim, é um conto estranho, né, basicamente. E aí o último que eu li agora foi A Dentadura Mecânica, que teve umas 30 páginas e foi bem bom esse. Foi bem esquisito também, um pouco maluco, o que eu gosto, e foi muito bom. No final das contas, eu acho que foi muito bom mesmo, ainda mais por conta do final, sabe? Que vai falar sobre um cara que tá viajando, que trabalha com vendas, e ele tá viajando, aí ele para num posto de gasolina, ali meio que no meio do deserto, numa cidadezinha, pra abastecer a van dele, e aí ele vai, tipo, na lojinha de conveniência e compra um brinquedo, que é essa dentadura mecânica, que é um brinquedo esquisito. E aí acontece uma coisa com ele voltando pra casa, com ele dirigindo. E foi bem bom esse último conto. Então, por enquanto, eu tô pensativa a respeito desse livro. Tá tendo mais contos mais ou menos do que bons, só que mesmo os contos mais ou menos não são ruins, sabe? Tipo assim, são tranquilos de ler. Eu vou concluir essa entrada aqui, foi só tipo assim 5 minutos rapidinhos pra eu atualizar quais contos eu tinha lido e o que eu tinha achado, porque eu tenho que sair agora. Mas depois, quando eu voltar, eu acho que eu vou seguir lendo. E quando eu tiver lido mais uns 5 contos, talvez, e aí já não sei, acho que já acaba o livro, eu volto e converso com vocês de novo, tá? Me contem aí nos comentários se você já conhecia esse livro, se você já leu algum desses contos, e se você gosta de contos assim, ou se você não gosta de contos esquisitos. Olá, pessoas. Eu sei que eu falei que provavelmente só apareceria aqui de novo quando eu tivesse terminado esse livro, só que ontem eu engatei na leitura de um conto aqui muito foda, e ele foi bem grandinho, teve acho quase 50 páginas, umas 44 páginas, então eu achei que eu precisava vir falar com vocês exclusivamente sobre esse conto. E agora eu tô bem perto de terminar o livro, vou tentar focar nessa leitura hoje, apesar de ter outros planos para o dia de hoje também. E esse que eu li agora se chama Dedicatória. E ele foi um conto esquisito? Sim, claro, porque, né, estamos falando do Sr. Stephen King, mas ele foi um conto muito foda, eu achei. Do começo ao fim, ele foi muito bem elaborado e ele foi construindo um clima, sabe? E eu adoro quando as histórias fazem isso. E aí é o seguinte, o que é esse conto? Vou só, tipo assim, dar uma premissazinha e falar aqui com vocês, porque, né, como é um conto, mesmo sendo um conto grande, não é legal você falar muita coisa, porque senão eu acho que estraga a experiência. Mas esse conto vai começar contando sobre uma camareira de um hotel muito famoso lá dos Estados Unidos, me esqueci a cidade agora, mas enfim,
e ela é camareira-chefe de alguns andares ali. Ela, né, já é uma senhora, mas ela fica muito feliz em ter esse cargo porque ela veio de uma origem muito humilde, então pra ela é algo importante. E mais importante do que isso, é algo que está acontecendo na vida dela nesse momento, mais especificamente na vida do filho dela, que ela só tem um filho, porque é algo que dá muito orgulho pra ela. E o que que é essa coisa que tá acontecendo? Ela chega ali no hotel pra trabalhar e aí chegou um pacote pra ela e ela fica toda empolgada com esse pacote. A amiga dela pergunta: "E aí, chegou? O que que é e tal, não sei o que. Bora lá ver". E aí as duas amigas sentam para comemorar a estreia do filho dela, do filho da camareira, que se chama, acho que ela se chama Marta e a amiga dela se chama Darcy. Eu confundi as duas, mas eu acho que ela é a Marta. E a amiga dela se chama Darcy e o filho da Marta se chama Peter. E aí ele estreou ali no mundo literário. Ele publicou o seu primeiro livro, que se chama Esplendor da Glória, e aparentemente esse livro tem tudo pra ser um grande sucesso. E além disso, esse livro tem uma dedicatória muito importante, por isso que quando se chama dedicatória. Não é só por isso, mas eu não vou dar spoiler do que acontece, do que é revelado aqui no final. Enfim, e aí elas estão ali todas felizes, né, as duas comemorando e tal, e né, algo muito importante pra ela. E aí acontece, a Marta fala uma coisa pra amiga dela e a amiga dela pergunta: "Como assim? O que é isso que você tá falando, né? Senta aqui e me conta". Aí elas vão, abrem um champanhe ali, começam a beber e comemorar e tal. E aí a Marta fala assim: "Então, eu tenho uma história pra te contar, você quer ouvir?". E a Darcy fala assim: "Sim, quero ouvir, amiga, me conte". São duas senhoras ali, né, amigas de, sei lá, 50 anos, 40 anos e coisas do tipo. As duas meio que criaram juntas o Peter e etc. E aí ela começa a contar a história meio que da vida dela e ao mesmo tempo da vida do Peter, porque ela começa a contar sobre quando ela se casou a primeira vez com o pai do Peter, se chamava Johnny, e aí como era a vida deles e como era a vida dela e como o Johnny era ruim pra ela, principalmente sobre um episódio muito marcante e esquisito que aconteceu na vida dela, que foi quando ela conheceu, quando na verdade falaram pra ela de uma senhora que morava ali perto de onde ela morava e que podia, tipo assim, teoricamente ajudar ela em algumas coisas ali da vida, sabe? E ela vai nessa senhora e aí acontece uma coisa muito... Uau, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? E aí a partir disso a vida dela muda. E é muito doido, gente, é muito doido esse conto. É muito doido a capacidade do King de escrita e de contar histórias e de envolver o leitor, sabe? E aí entra aquela coisa de... Não sei se você já leu algum conto do King, não sei se você já leu algum conto de... não sei se eu posso dizer de terror, sabe? Eu acho muito doido isso que ele faz de... Ele meio que pega uma vida comum. Ele pega uma vida de uma pessoa ali que talvez muitas pessoas possam se... Sabe, se identificar e falar: "Nossa, sim, eu entendo o que essa pessoa está passando ou passou, sei lá". Pega uma situação comum e aí, de algum jeito, ele coloca algo que, teoricamente, não é sobrenatural, mas que pode ser sobrenatural ali no meio, sabe? Faz a gente ficar muito pensativo. E eu fiquei muito pensativa a respeito dessa história, sabe? Em vários sentidos. Eu não sei, porque eu acho que... Tipo assim, eu acho que tem histórias que talvez nem façam muito sentido, mas elas fazem sentido na nossa cabeça. Gente, não sei, eu gostei muito desse conto. Apesar dele ser grandinho e eu demorei um pouco pra ler ele, eu achei ele muito foda, sabe? Porque do começo ao fim ele fez sentido e foi muito legal esse negócio, porque é um conto, beleza, né? Tem alguém contando este conto, mas dentro deste conto tem essa personagem que está contando outra história, e aí essa história que essa personagem, que é a Marta, está contando, ela vai criando um clímax, sabe? Ela vai criando uma tensão ali pra, meu Deus, mas o que foi que aconteceu na sua vida, mulher? Conta logo, desembucha, sabe? E aí quando, tipo assim, revela as coisas, tem umas coisas meio nojentas no meio, porque, né, comum deste autor fazer isto, mas além disso, sabe, tem umas coisas que você fica: meu Deus, como que eu posso ficar intrigada numa história dessa? Eu não sei, sabe, é isso, eu fiquei pensativa e achei muito foda esse conto, e agora eu tô muito empolgada pra terminar esse livro. Então é isso, eu só queria, sabe, falar sobre vocês com esse conto, se chama Dedicatória. Caso você já tenha lido ele, me conta aí o que você achou dele. Achei muito esquisito, sim, mas achei muito doido. E, como sempre, eu acho muito
doido a capacidade do King de... Nem é a capacidade, é tipo... Essa coisa que ele tem de ficar denunciando, sabe? O quanto o ser humano é horrível e pode ser horrível e costuma ser horrível. Principalmente quando lhe é dada esta oportunidade de ser horrível com outros seres humanos. Agora eu prometo que eu só vou voltar aqui quando eu acabar esse livro, senão esse vídeo vai ficar com 2 horas de duração, tá? Galera, estou aqui pronta pra jantar e assistir um negócio e dormir, mas aí eu me lembrei que eu precisava fazer isso hoje porque amanhã não vai rolar. Eu concluí o volume 1, ou não sei como vocês chamam, de Pesadelos e Paisagens Noturnas. Concluí agora há pouco. Essa primeira parte dele, né, digamos assim, tem 12 contos e eu preciso dizer que eu não tenho certeza, mas eu acho que a última vez que eu falei com vocês eu tinha acabado de ler o conto dedicatória. E aí depois eu li. Depois, no caso, foi de ontem pra hoje, eu acho. Não tenho certeza. Acho que foi de ontem pra hoje. Eu li O Dedo Semovente, Par de Tênis, sabe? Eles têm uma banda dos diabos e Parto em Casa. E eu preciso dizer que, apesar de não estar esperando que isso fosse acontecer, eu gostei da maioria desses contos desse livro. Eu gostei, assim, bastante da maioria desses contos, né? Agora eu já não me lembro. Acho que 2, que quando eu li eu fiquei assim... O que é isso aqui? Que coisa esquisita. Mas depois eu já... fiquei pensando nele, sabe? Segui pensando nessas histórias. E aí, no fim das contas, eu dei 4,5, 4 estrelas e meia pra essa leitura lá no meu Scooby, que é por lá que eu costumo avaliar as minhas leituras e tem link aqui na descrição do vídeo. Eu sou bem ativa por lá. Eu acho que acaba sendo a única rede social que eu sou realmente ativa, porque, sabe, não demanda muito tempo e nem conversação e nem nada do tipo. Então eu consigo fazer sempre independente da minha rotina e etc, né? Enfim, o que eu tenho pra falar sobre esses últimos contos? O Dedo Semovente foi um conto no estilo, acho que dos contos que eu mais costumo gostar do King. Inclusive, mais uma vez citando Sombras da Noite, que foi o primeiro livro de contos que o King publicou e o primeiro livro de contos que eu li dele, e que eu amo demais, é um dos meus favoritos. Alguns dos meus contos favoritos daquele livro são são contos, histórias, né, como essas do Dedo Semovente, que são histórias esquisitas e ou de objetos inanimados, ou de objetos animados, ou de coisas que não são objetos, teoricamente, mas que ganham meio que uma vida monstruosa, digamos assim, sabe? Que vai ser algo sobrenatural e aterrorizante, ele vai ser o monstro da história, sabe? Eu geralmente gosto muito dessas histórias. Não sei se é porque me lembra, sei lá, histórias da minha infância, ou tipo aqueles filmes dos anos 2000, dos anos 90, sabe? Aquelas coisas meio trash, meio tipo, que coisa nada a ver. Eu gosto muito de histórias assim. E aí, consequentemente, eu gostei muito desse conto, O Dedo Semovente. Ele tem mais ou menos umas 30 páginas. Nossa, a luz tá variando muito, desculpa, eu vou tentar ficar mais parada, porque eu tô com uma luminária aqui na minha frente, e aí eu percebi que conforme eu vou me movendo, vou ficar bem paradinho assim. Enfim, tem umas 30 páginas, mas eu achei bem rápido de ler, porque é um daqueles contos que vai ganhando, assim como eu acho que eu falei sobre dedicatória, a história vai criando um clímax, só que esse aqui não é um clímax como em dedicatória. Esse aqui é aquele clímax de meio que filme de suspense mesmo, sabe? Tipo, tem uma coisa estranha ali acontecendo, tem um cara na casa dele, e aí ele começa a ouvir um barulho esquisito, à noite lá de boa, assistindo, tipo, aqueles programas de pergunta e resposta na televisão. E aí ele vê que o barulho tá vindo do banheiro, ele vai até o banheiro achando que vai encontrar um rato lá, e ele encontra um dedo saindo da pia. Um dedo, tipo assim, o dedo vai fazendo assim, ó, sabe? E saindo da pia, assim, fica rodando a pia. Esquisitíssimo. E aí o conto se desenvolve a partir daí. Aí não sei, eu adorei esse conto. Se você já leu, me conta aí, tá? Me conta sobre esse conto. E depois, Par de Tênis e Sabe, Eles Têm uma Banda dos Diabos, são 2 contos sobre fantasmas, eu acho que posso dizer. Par de Tênis eu nem vou falar sobre o que é a história, assim, além de ser sobre fantasmas, porque ele também tem umas 30 páginas, acho que 29 páginas, só que, sabe, não sei, não é meio que uma história completa, eu diria.
só um recortezinho ali. A maioria desses contos são, né, um recorte de uma história da vida daqueles personagens. Mas esse aqui eu só vou dizer que é uma história de fantasmas legal. E depois, sabe, eles têm uma banda dos diabos. É uma história de fantasmas mais pesada e que dá um nervosinho. E é muito boa. E fala sobre rock and roll. E o último se chama Parto em Casa. Eu preciso dizer que esse conto, quando eu li esse nome, eu já fiquei um pouco aterrorizada. Eu fiquei pensando, gente, será que vai descrever um parto em casa e, sabe, levar pro lado sombrio, como, sei lá. É estranho essa coisa de parto, assim, tem vários filmes de terror, principalmente, eu acho, histórias, assim, no geral, que tratam sobre esse tema e sempre são bem, uma coisa bem agoniante, agonizante, assim, né? Eu fiquei com medinho de ser nesse sentido, mas não foi nesse sentido. É meio que uma história sobre o mundo acabando e sobre alienígenas, zumbis e completamente esquisito, mas é bom também. Então, gente, no fim das contas, eu adorei esse livro, mais do que eu achei que gostaria, e tô muito feliz com isso. Tô ansiosa pra ler o volume 2 e aí, né, eu não comprei ele ainda, eu vou tentar comprar ele essa semana ainda, porque a Amazon tá com uma promoção aí, saudão do cliente, e o volume 2 baixou pra R$ 55, o que ainda é caro pra mim, tá? Só que é o mais barato, que ele chegou em um bom tempo. Estou curiosa pra ler. Quando ele chegar e eu for começar a ler, eu falo aqui com vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, que provavelmente ficou gigantesco. Olá, pessoas! Hoje é dia 23 de fevereiro. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu falei aqui, mas foi quando eu tinha terminado o volume 1, né? De Pesadelos e Paisagens Noturnas. E aí chegou o meu volume 2, eu comecei a ler ele. Já faz uns dias, uma semana mais ou menos. Acho que uma semana. E aí, hoje, na verdade ontem à noite, quando eu tava quase terminando um conto que eu terminei agora de manhã, eu me dei por conta de que eu não tinha vindo falar com vocês ainda sobre esse volume 2. E aí eu pensei, nossa, eu vou ler o livro inteiro antes de lá falar. Então eu decidi terminar o conto que eu estava lendo e vim conversar com vocês. No momento, esse conto que eu terminei, que eu já vou falar a respeito, eu cheguei na página 182 e como eu acho que eu tinha dito que eu acreditava que tinha esse tanto de páginas, ele tem 444 páginas. Então realmente acho que faz sentido eles terem colocado em 2 volumes, porque um livro de contos de umas 800, 900 páginas, umas 900 páginas, acho que ia ser muito grande mesmo. Não sei se ia, tipo assim, funcionar pra coisa do mercado editorial e tal, né? Enfim, estou gostando desse também. Acho que posso dizer que do mesmo jeito que estava gostando do primeiro? Acho que sim. Então vamos lá. Primeiro, esse livro tem a mesma introdução do volume 1 e... Nossa, eu acho que tá um barulho meio chato, desculpa se tiver, é porque o meu ventilador... É um ventilador velho, ele tá fazendo esse barulho, não sei porquê. Mas ele tá funcionando, isso que importa, né? Enfim, é uma introdução que eu já tinha gostado de ler, e aí eu reli ela, nem precisava, né? Porque eu me lembrava ainda. Esse volume 2 aqui, nossa, a luz tá muito estourada, né? Tem, acho que 13 contos e eu acho que são mais contos do que tinha o volume 1. E até o momento eu já li 4. Foram Estação Chuvosa, que foi o primeiro conto, né? E assim, eu gostei muito dele. E dessa vez eu tô fazendo um negócio que é, assim que eu leio o conto, eu venho aqui e dou minha nota pra esse conto. Eu acho que isso vai ser mais fácil pra dar nota depois pro livro inteiro, porque... eu sempre fico confusa sobre que nota dar para um livro de contos, né? Porque cada conto eu, sei lá, me sinto de um jeito lendo ele. Aí eu li Estação Chuvosa, o primeiro conto, ele foi curto, teve umas 30 páginas mais ou menos. E foi aqueles contos que parecem, tipo assim, um filme de terror muito... Na verdade, foi um daqueles contos que parecem... Vocês já assistiram Supernatural? Aquela série antiga, assim, do Sam e do Dean... Eu sempre assisti essa série, acho que a minha vida inteira, mas eu ainda não terminei ela. Porque primeiro eu assistia quando passava na televisão, depois eu assisti
sei lá, umas 2, 3 vezes com a minha mãe, quando ainda não tinha acabado de lançar as temporadas. A gente assistia, acho que na época tinha na Netflix, ainda não me lembro exatamente. E aí depois a gente voltou a assistir recentemente e agora eu vou ver se a gente consegue ir até o final dela. Mas eu adoro. Enfim, esse conto Estação Chuvosa me lembrou um episódio, não um episódio específico de Supernatural, mas me lembrou os episódios, sabe? Porque é tipo uma história curta, com coisas bizarras acontecendo e que você fica, tipo assim, você fica interessado a história inteira e você fica tipo, gente, que loucura é essa, sabe? Então eu gostei bastante. Conta sobre um casal que vai passar, acho que as férias numa cidadezinha pequena e acaba tendo uma chuva misteriosa, diferente, esquisita, digamos assim, e eles passam por isso. Aí depois teve Meu Cavalinho Bonito, que foi um conto que eu fiquei assim, eu entendi, certo? Foi um conto não de terror, nem de sobrenatural. Acho que posso classificar como só ficção mesmo e um pouco voltado pro drama, talvez. Porque foi um conto sobre reflexões sobre a vida e sobre o tempo, sabe? Tem um avô ali que está conversando com o neto dele e eles conversam sobre o tempo. O vô tá contando uma história ali pra ele e, tipo assim, dando instruções sobre a vida, sabe? Foi um conto bonito, digamos assim, uma história bonita, mas eu não me pegou muito, aí eu dei 3 estrelas e meio, porque, tipo assim, foi legal, mas não, nada demais, sabe? E eu também acho que porque eu não tava esperando uma história assim. Mas eu já tinha lido outras histórias do King que não tem nada de sobrenatural, são meio voltadas pro drama, assim, e sempre é interessante, no mínimo. Aí depois eu li Desculpe, Número Certo, que foi foda apenas, tá? Eu dei 5 estrelas pra ele porque foi o meu preferido até agora. Foi um conto muito eletrizante e, tipo assim, triste e que no final teve um plot twist que eu fiquei, meu Deus do céu, eu queria ver um filme sobre esse conto. Não vou contar aqui porque ele é muito... não sei explicar, mas é muito bom. E aí agora eu concluí As Pessoas das 10 Horas, que foi um conto maior, ele teve quase 60 páginas, mas foi um conto muito bom também, acho que eu dei 4,5 estrelas pra ele também, porque não foi perfeito assim pra mim, mas foi muito bom, foi tipo uma boa história de terror sobrenatural, sabe? E também é um conto que eu gostaria de assistir um filme sobre, talvez até uma série, por conta do conteúdo dele. Também não vou contar aqui porque senão é spoiler, mas foi muito legal. E aí é isso, tem muitos outros contos para serem lidos ainda, mas eu já estou quase na metade do livro, então estou presumindo que os próximos contos vão ser bem menores. E aí provavelmente eu vou continuar assim, nesse jeito, e quando eu ler mais uns 4 ou 5 eu volto aqui e falo com vocês de novo, porque esse vídeo já deve estar com 1 hora de duração, não tenho a menor ideia, tá? Mas é isso, estou curtindo por enquanto a leitura. E aí galera, tudo bom? Seguinte, eu sei que eu estou gravando todos os takes, eu preciso limpar o meu óculos porque tô chegando nada. Eu sei que eu devo estar gravando todos os takes desse, e aí eu não enxergo nada sem óculos, né? Então não vou olhar pra câmera porque eu fico assim. Tá tudo sendo gravado nesse mesmo lugar, eu acho, desse vídeo, mas é porque é sobre isso, sabe? Quando eu lembro de falar sobre ele, sobre o livro, eu tô aqui, e aí eu não vou sair daqui pra falar sobre ele, porque tá calor demais e aqui tem momentos que está ficando mais fresco, e aí vou ficar aqui, mas tava muito alta essa câmera. Enfim, eu li mais 4 contos de Pesadelos e Paisagens Noturnas 2, e eu terminei um desses contos agora no horário de descanso meu, e eu vou falar com ele sobre ele com vocês, porque, meu Deus, que loucura, achei muito legal. Então, aqui está o livro, eu já estou bem perto do final agora, glória. Cheguei na página 310. E aí os últimos contos que eu li, se eu não me engano, que eu não falei aqui ainda, foram Crouch End, A Casa da Maple Street, A Quinta Quarta Parte e O Caso do Doutor. E eu vou falar sobre esses 4 com vocês, depois tem só mais 5 e aí a gente acaba esse rolê de sei lá quanto tempo que eu tô nisso aqui, vocês acreditam? Então, vamos por ordem. Primeiro, o Crouch End foi um conto que me surpreendeu porque não estava esperando que ele fosse assim, não sabia. E ele é um conto claramente inspirado no Lovecraft, nas histórias do H.P. Lovecraft.
Eu esqueci o nome, mas tem um nome pra isso. Mas aquela coisa que ele criou, né? Do cósmico, fantástico, sobrenatural e tal. Desde o começo do conto, os personagens citam algumas coisas do Lovecraft e eu achei bem interessante, apesar de eu, Júlia, não gostar de Lovecraft, já tive minhas experiências negativas com o autor e com as obras dele, não gosto, não funciona pra mim e, né, um problemático que eu não vejo sentido em consumir as obras, mas não vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. Aí, tirando isso, o conto é bem legal, é bem sinistro e tem uma vibe super de... como é que chama? Como é que chamava aqueles MTV, não sei o que lá, de Silent Hill, sabe? Essas histórias de terror daquela época lá, de, sei lá, dos anos 2000 e pouco, que a gente assistia. Tem muito aquela vibe e eu achei bem legal esse conto. Conta sobre uma... Ele começa com uma estação policial nessa cidadezinha ali de Crouch End e conta sobre uma mulher chegando desorientada ali, contando que o marido dela tá desaparecido. E aí ela tenta contar a história e explicar o que aconteceu pros policiais. E aí tem toda uma vibe sinistra durante a história. Não vou contar mais o que acontece aqui, porque é um conto pequenininho, não seria spoiler. Aí depois, pra esse eu dei 4 estrelas. E aí depois eu li A Casa da Maple Street, que foi 5 estrelas, porque foi sensacional esse conto. Ele também me lembrou algum filme, só que eu não consigo me lembrar qual filme é. E se eu me lembrar em algum momento eu volto e falo com vocês, mas até o momento eu não me recordo que filme é esse que ele me lembrou. Mas foi muito legal, foi sobre uma família que morava ali numa casa, as crianças Bradbury com sua mãe, 4 crianças, a sua mãe, e o novo marido da mãe dessas crianças, porque o pai dessas crianças faleceu, pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro. E esse novo marido dessa mãe não é muito legal, nem para as crianças, nem para ela. Ele é um pé no saco e ele não trata eles muito bem. E aí a casa meio que parece que vai se revoltar contra o cara. Eu acho que é basicamente isso que pode ser falado sobre esse conto. Foi muito bom, eu adorei, do começo ao fim. Eu adoro histórias com crianças escritas pelo King. Ainda mais quando elas são dessa vibe, dessa história aqui específica. Enfim, aí depois eu li a 5ª parte. E eu dei 4 estrelas e meia. E que foi um conto também... Todos esses foram bons. Esse foi numa vibe mais assim... Como que eu posso dizer? Uma vibe mais ação, assim, e aventura. Aventura não, ação mesmo. Porque tinha um cara que chegou ali pra se vingar dos caras que mataram o amigo dele. E ele, além de se vingar dessa morte, ele estava procurando uma coisa, que era um mapa de alguma coisa. E aí, sabe, esse conto inteiro tem essa vibe meio eletrizante, assim, daqueles filmes de perseguição policial ou esse tipo de história, sabe? Eu gostei bastante desse também. E aí, esse último conto que eu li, gente, é tudo pra mim, porque ele se chama O Caso do Doutor. E vocês não sabem que doutor é esse. Eu aposto que vocês não sabem, a não ser que vocês já tenham lido esse livro, esse conto, vocês não sabem que doutor é esse. Porque quando eu comecei a ler, eu fiquei chocada. Vou ler o comecinho do conto aqui pra vocês, porque não vai ser spoiler o comecinho do conto. E olha isso aqui. Acho que só houve uma ocasião em que de fato solucionei um crime antes do meu amigo, o ligeiramente fabuloso senhor Sherlock Holmes. E aí não vou ler mais, vou ler só essa primeira frase. Porque, sim, gente, é um conto que vai falar sobre Sherlock Holmes. E eu fiquei muito surpresa, porque eu sou muito fã de Sherlock Holmes, de todas as histórias, já li todas as histórias. E eu acho que lá no fundo da minha mente eu sabia que o King tinha um conto escrito que meio que era uma história de fã, digamos assim, contando sobre algo do Sherlock Holmes e do Watson, mas eu acho que essa informação estava guardada bem no fundo da minha memória, porque quando eu comecei a ler eu fiquei meio assustada, eu fiquei tipo assim, oi, tá certo isso? Será que tem algo de errado aqui que eu não estou entendendo? Não entendi, demorei um pouco a entender. Mas sim, gente, é uma história que aí o Watson vai contar, como na maioria das histórias do Sherlock Holmes, é o Watson que narra essas histórias. E eu fiquei muito surpresa porque eu fiquei me sentindo de volta às histórias do Sherlock. Porque eu não sei como o King fez isso, mas ele escreveu uma história do Sherlock Holmes, do Dr. Watson e do Lestrade, não sei como se fala.
e eles solucionando um crime ali e morando na Baker Street, assim como todas as histórias originais do Sherlock, sabe? Eu fiquei chocada, eu fiquei, gente, não tava esperando isso, adorei. E eu fiquei me sentindo como se eu estivesse lendo algo escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle e não pelo Stephen King. Gente, o King é foda mesmo, não tem jeito. Eu adorei, então eu fiquei... Foi uma agradável surpresa pra mim. E agora faltam só 5 contos. E aí, provavelmente, eu vou voltar pra conversar com vocês quando eu tiver terminado esses 5 contos. Olá, pessoas. Estou aqui pra dizer que eu finalizei essa leitura de Pesadelos e Paisagens Noturnas 2. Vamos falar sobre os últimos contos, que, assim, meu Deus do céu, que loucura. Primeiro, informações. Hoje é dia 10 de março. O tempo está passando por cima de mim. Essas 2 últimas semanas foram complicadas um pouco, mas não vou falar sobre isso aqui e tá tudo bem. No último take, eu sei que eu estava com essa mesma blusinha. E eu estava... É uma blusinha, tá? E eu sei que eu estava com o cabelo para cima, mas eu preciso dizer que já se passaram dias. Eu já lavei essa blusa algumas vezes. É porque eu gosto muito de usar ela em casa. E aí eu tô sempre com ela, mas eu estou sempre lavando, tá? Então não é que eu tenho só ela. Mas, enfim... Né, nada a ver falar isso também, não sei porque que eu falei. Vamos lá aos contos. Gente, os últimos, acho que 5 contos desse livro, que loucura, né, meu Deus, que foi. Por quê? O primeiro conto que eu vou falar agora é sobre o último caso de Umney. E eu dei 4,5 estrelas porque foi muito bom. Foi um conto muito louco, a la Stephen King mesmo. Porque esse conto falou sobre esse Umney, que eu esqueci o primeiro nome dele agora, mas ele era um detetive ali. E aparentemente ele era um detetive bem sucedido e tal. E ele começa o dia dele. É um conto que se passa principalmente ao longo de um dia da vida desse cara. Ele acorda e aí ele já sente que tem algo estranho acontecendo. E ele vai tendo essa sensação ao longo do dia, porque várias coisas que aconteciam normalmente não estão acontecendo, ou coisas que aconteciam de um jeito estão acontecendo de outro jeito, e ele vai ficando doido ao longo do conto. É muito legal. Mais legal ainda, porque quando, assim, mais pro final do conto, conta o porquê que ele tá ficando maluco, sabe? E por que as coisas estavam acontecendo daquele jeito. E é muito interessante, eu gostei bastante. É um conto que tem uma... Eu não sei falar se pode falar suspense, parece essa coisa mesmo de detetive, assim, porque tem um caso, digamos assim. Por isso também que chama o último caso de Umney. E eu adorei esse conto, tá? Não vou falar mais sobre ele, mas assim, se vocês tiverem a chance de ler esse conto, leia. Aí depois eu li Abaixe a Cabeça, que, meu Deus do céu, eu nem dei nota, porque eu não sei que nota dá pra esse conto. Porque, pra vocês terem uma ideia, ele tem bem umas 60 páginas, quase 60 páginas, eu acho que é isso mesmo. E assim, puta que pariu, pra que tanta página, né? E também, meu Deus do céu, sabe sobre o que é esse conto? É sobre beisebol. E eu adoro beisebol, né, gente? Tá na minha cara que eu adoro beisebol. Eu nem entendo beisebol direito. E eu nem quero entender beisebol, sabe? Não é que eu odeio esportes, mas assim, meu Deus do céu. Um conto só... E não é nem que é tipo um conto sobre beisebol. É o Stephen King falando, desde o começo, ele pôs uma nota ali, falando que esse não era bem um conto, era mais pra uma crônica, sei lá, tipo um diário, assim, sobre o time de futebol do filho dele, do Owen, quando o Owen era criança para adolescente, ele tinha uns 12 anos. E aí ele vai contar sobre esse time de futebol, eu falei, né? Time de beisebol do filho dele. Sobre um período ali que esse time estava passando, com altos e baixos. E ele conta cada detalhe dos jogos de beisebol. E, meu Deus do céu, foi uma morte lenta e dolorosa esse conto. Juro por Deus, eu fiquei assim, quando eu terminei, eu fiquei assim... Achei que nunca ia acabar. Meu Deus do céu. Não tenho palavras, porque, né, até o Stephen King pode não me agradar em determinado momento. Porque, meu Deus, eu não queria ter lido esse conto, sabe? Nem é um conto, né, como ele próprio diz, mas assim... Por que você fez isso, King? Por quê? Esse livro tava indo tão bom, olha lá, a maioria dos contos 4, 4,5, 5 estrelas. Aí chegam desses 60 páginas me contando sobre um time de futebol infantil que eu não entendo nada de beisebol e nem quero entender porque é muito chato, sabe? Nossa, foi sofrido, mas acabou. Aí depois tem um microconto de 2 páginas que chama Agosto no Brooklyn, que aparentemente tem a ver com esse conto Abaixa a Cabeça, que é relacionado ali ao beisebol. Também fiquei tipo assim, loucura pura, não dá pra entender nada. Aí depois tem Notas, que eu fiquei assim, gente, Notas, será que é um conto que chama Notas ou será que são as notas do King no final
do livro. E aparentemente são as notas mesmo do King no final do livro. E eu adorei essas notas, tem umas 20 páginas. E porque ele contou sobre como que foi a criação, basicamente, de cada um dos contos desse volume, do volume 1 de Pesadelos e Paisagens Noturnas. E eu gostei demais, demais mesmo de ler isso. Eu sempre gosto de ler quando o King escreve, né, notas nos livros dele. A maioria dos livros dele tem notas ou no início ou no fim do livro, falando sobre como foi o processo de escrita, de criação daquela história e tal. E eu adoro. E esse aqui foi excepcional. E aí no final tem um... Eu vou ir lá pra, né, mas chama O Mendigo e o Diamante. É uma história que, assim, não foi criada pelo King, mas como ele falou aqui, ele fez o que ele pôde pra repassar adiante essa história. O Mendigo e o Diamante. Tem uma nota dele aqui no começo, eu vou ler pra vocês. Nota do autor. Esse pequeno conto, na sua forma original, uma parábola hindu, me foi contado pela primeira vez pelo senhor Surendra Patel, de Scarsdale, estado de Nova York. Fiz uma adaptação livre e peço desculpas àqueles que o conhecem na sua versão verdadeira, em que o senhor Shiva e sua esposa Parvati são os personagens principais. Então, assim, ele escreveu umas 4 páginas, 5 páginas, dessa história que foi contada pra ele, que eu achei muito legal, gostei demais. É realmente uma história do mendigo que sofre muito, e aí também é uma história de Deus conversando com um dos seus arcanjos. E aí com essa confusão que foram as últimas, sei lá, 100 e poucas páginas, ou talvez quase 200 páginas desse volume, desse livro, dessa história, chegamos ao fim aqui, gente, desse vídeo, que durou aí, sei lá, mais de meses, eu acho, mais de um mês? 2 meses, não sei, durou um bom tempo e, né, li aí, eu vou pegar o outro. Esse vídeo, então, que eu li o volume 1, de Pesadelos e Paisagens Noturnas, e o volume 2, e cá estou com esses 2 livrinhos agora, e agora eu preciso... E aí, assim, qual é o meu veredito final? Sigo adorando os contos do King, alguns mais do que outros, né, obviamente, e eu realmente gosto quando o King... Duas coisas, eu realmente gosto quando o King escreve histórias com crianças, e eu realmente gosto quando o King escreve histórias completamente malucas e sem muita explicação, sabe? Tipo assim, aquela coisa que você lê, você fica, como assim? O que é isso? De onde isso veio? O que isso quer dizer? E aí ele não dá as respostas. Eu realmente gosto quando ele faz isso. Então, no fim das contas, esses 2 livros, eu acho que eu chegaria em uma nota aí de 4 estrelas. Bom, a maioria dos contos desses 2 volumes são muito bons, são bem escritos, são completamente diferentes uns dos outros, uns dos outros, e me deixaram, sabe, com vontade de ler. Mas tiveram umas exceções que eu não gostei, e não gostei muito, tiveram umas coisas meio malucas, tipo esse Abaixa a Cabeça, com 60 páginas falando sobre beisebol, que, meu Deus do céu, foi uma tortura. Mas, tirando isso, eu gostei demais dessas leituras aqui. E é isso, gente. Agora, chegamos num ponto que eu não sei qual será o próximo vídeo desse projeto aqui no canal. Por quê? O vídeo antes desse foi de Jogo Perigoso. E na ordem cronológica real, depois de Jogo Perigoso, o próximo livro seria Dolores Claiborne. E Dolores Claiborne, quando eu li Jogo Perigoso, ainda não estava aqui no Brasil. Não tinha sido lançado, mas eu acho que eu já sabia que... Enfim, sei lá. E aí agora... Quando vos falo, no dia 10 de março de 2024, Dolores Claiborne já está quase entre nós, porque ele já está em pré-venda e ele vai ser lançado, acho que no final de março agora. Só que aí, depois de... Eu não sei, então, se o próximo livro que eu vou ler e vai sair aqui no canal desse projeto vai ser Dolores Claiborne, ou se vai ser Insônia, que é o livro depois de Pesadelos e Paisagens Noturnas. E aí vocês vão ter que acompanhar aí pra descobrir, tá? Então é isso, muito obrigada pela companhia de sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que, meu Deus do céu, eu vou sofrer um pouco na edição com ele. E aí é isso, gente. Muito obrigada, então, pela companhia de sempre. Um beijo grande e até o próximo vídeo.